Boa noite. Aqui ajustando a câmera. Boa noite. É uma alegria poder estar com vocês aqui nessa noite, a convite do Centro Espírita Chico Xavier de Guarulhos, para poder realizar uma palestra, uma divulgação da doutrina espírita através dos temas que temos abordado recentemente, os temas tão necessários no nosso momento. Eu gostaria então de convidar a todos que pudéssemos realizar uma prece, para que nos harmonizássemos com esse momento. E eu convido a todos então que possam fechar os seus olhos, sintonizar o seu amigo espiritual e pedirmos aos benfeitores amigos que trabalham intensamente em favor da humanidade, em favor de todos nós, que nos envolvam, que nos amparem, para que possamos nesta noite aurir recursos íntimos de paz, de sabedoria, de resignação, para podermos obter assim, através do amparo maior da espiritualidade que tanto nos assessora, nos intui, nos infla ao bem, nos traz fé e esperança, recursos esses que estão em nós, e que ao buscarmos esses recursos na luz que Deus nos concede, na luz que já conquistamos pela nossa evolução espiritual, abraçados pelos amigos de luz que também trabalham intensamente em favor de nós, temos aqui os recursos necessários para, nesse contato com toda a atmosfera de luz que nos rodeia, intensificarmos o bem à nossa volta. E diante desta paz que eu peço a todos nós, deste amparo maior, afastando momentaneamente de nossos pensamentos as preocupações, as dúvidas, fazendo com que possamos nos sintonizar no bem, é que eu rogo aos amigos espirituais que nos permitam iniciar essa preleção da noite de aprendizado, de estudo, nessa sintonia maior de bem, de amor. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos dá. Eu peço que nos permita e nos acompanhe por este momento na noite. Que assim seja. Eu gostaria de convidar a todos, nesse momento, para estudarmos o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nele 18, melhor dizendo, o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nele contém a parábola da porta estreita. E eu convido a vocês para pensarem que o capítulo 17, ele já é uma amostra do que é essa forma como Kardec foi criando toda essa orientação doutrinária e evangélica também para nós. Ele, no capítulo anterior, o capítulo 17, ele fala sede perfeitos. Então nós já estudamos esse capítulo e ele nos traz uma visão correta da experiência espiritual que estamos buscando enquanto aqui estamos encarnados, para justamente entrarmos nesse outro capítulo, que é o capítulo que fala sobre muitos os chamados e poucos os escolhidos, capítulo 18. E a parábola da porta estreita, ela foi por mim escolhida por dois motivos. Primeiro, porque eu gosto muito das parábolas, elas me trazem uma grande interpretação das lições que eu tenho que trabalhar em meu interior diariamente. E porque parábolas, elas foram, vamos dizer, parábole é do grego. Quando nós estudamos a origem da palavra, entendemos que é um paralelo de informações da forma como é abordada a informação, a orientação, e ela nos traz formas de compararmos os nossos pensamentos, atitudes, nosso dia a dia. E eu gosto muito das fábulas, né? Tanto as parábolas quanto as fábulas, elas são muito antigas. As fábulas, que são justamente criadas lá no 6º ano antes de Cristo, no 6º período antes de Cristo,
Você tem ali Esopo trazendo várias fábulas, e elas sempre trazem a imagem de uma natureza, de um animal, ligada a uma orientação moral. E até uma das mais conhecidas dessas fábulas é a parábola da cigarra e da formiga, que tem muito a ver com o que a gente vai falar aqui sobre a porta estreita. Aqui, já as parábolas, né, também são muito antigas, nós encontramos ali no Velho Testamento já. Uma das mais antigas parábolas é a parábola das árvores. E assim vem, né? Os homens foram aprendendo, foram absorvendo conhecimento sobre as ordens morais ao longo do tempo. E o interessante das parábolas é que, embora o tempo passe, a sociedade muda, a cultura mude, você consegue trazer a parábola para os dias atuais e ela fazer um enorme sentido, né, na nossa realidade espiritual, na nossa realidade moral. Essa parábola, ela foi extraída ali do Evangelho de Mateus, e ela está ali no Sermão da Montanha, né, quando eles nos trazem, e é o capítulo que fala do discurso sobre a santidade. Então, dentro do discurso sobre a santidade, nós temos ali essa parábola, e ela nos remete ao julgamento e o discernimento. E quando nós falamos também de parábolas, nós entendemos que cada parábola, ela nos traz um objetivo moral, um pensamento, análise, uma compreensão. Vamos dizer assim que essa parábola eu poderia resumir em, assim, o dever cumprido, a porta estreita. Aí vamos resumir o dever cumprido. Porque exatamente nós temos, quando encarnamos, nós somos designados a algo, alguma tarefa, algum objetivo. No geral, nosso objetivo em todas as existências é o nosso progresso espiritual, a nossa viagem à matéria, que nos permite, né, vivenciar experiências variadas, né, experiências algumas necessárias, ou outras recorrentes ao ambiente em que estamos, a outras nós abraçamos por amor, né, a questão da nossa vida junto às pessoas. Então, a parábola, ela fala do dever cumprido. E aí eu falo assim, muitas pessoas elas pensam em dever como sendo algo ligado o meu dever é cuidar da vida do meu filho, o meu dever é fazer bem para alguém, o meu dever é buscar ajudar tantas pessoas. Isso faz parte realmente dessa viagem espiritual, dessa viagem na matéria a qual estamos. Mas o primeiro dever que temos, enquanto aqui estamos, é de evoluir. Os outros, uma vez que nós estamos melhorando na nossa evolução moral e espiritual, todos os outros deveres que são nos ofertados, eles seguem um caminho correto, um caminho justo. Então, nosso primeiro dever, vamos pensar assim, é de evoluir moral e espiritualmente. E todos os outros, seja cuidar de alguém, nos doarmos em tal causa, fazermos tal questão de ajuda ao próximo, vão acontecer. E quando eu pensei nessa parábola, que ela estava realmente nesse discurso sobre a santidade, que é assim que colocam os católicos, né, do julgamento e do discernimento, a gente vai pensando no que ela nos fala, né? Então eu vou ler essa parábola para vocês, e ela fala assim, está no Evangelho de Mateus, e fala que entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta, e que apertado o caminho que leva à vida, e quão poucos são os que acertam com ela. Em Mateus, o capítulo 7, versículo 13 ao 14. E mais adiante ele fala assim, e perguntou-lhe alguém, Senhor, são poucos então os que se salvam? E ele lhes disse, porfiai por entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, vós estareis de fora, e começareis a bater a porta, dizendo, abre-nos, Senhor. E ele vos responderá, dizendo, não sei de onde sois. Então começareis a dizer, nós somos aquele que em tua presença comemos e bebemos,
a quem ensinaste nas nossas praças. E ele vos responderá: não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, todos os que obrais a iniquidade. Ali será o choro e o ranger de dentes. E quando virdes que Abraão, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós ficais fora deles, excluídos, e virão do oriente e do ocidente, e do setentrião e do meio-dia, muitos que se assentarão à mesa do reino de Deus. E então os que são últimos serão os primeiros, e que são os primeiros serão os últimos. Também está em Lucas, o capítulo 13, versículo 23 a 30. E quando nós entendemos essa passagem, nós pensamos nessa figura de linguagem da porta. A porta, ela é um significado que nos permite adentrar de um espaço a outro, ou que nos permite adentrar de fora para dentro, ou chegar a algum lugar e adentrar pelo portão ou a porta do local. Tanto que a porta, em muitas das culturas, elas têm essa relação, né, de algo espiritual, algo que marca realmente a questão da cidade, do local. Nós temos realmente os portões orientais, nós temos os toris, né? Nós temos várias questões assim que mostram a importância dessa figura de linguagem. E quando Jesus ele nos trouxe essa figura, ele queria dizer que há um caminho realmente, e que esse caminho deve ser muito bem do discernimento, do julgamento dos nossos passos na vida, para que pudéssemos realmente escolher esses caminhos e, dentre essa jornada do nosso dever a cumprir, que estamos aqui para algo a cumprir, nós teríamos que saber escolher esses caminhos. E eu fui buscar um pouco da história, né, lá de Jerusalém, e eu encontrei alguma questão que me chamou a atenção. Dá a impressão que nós somos simples, ignorantes, foi assim que fomos criados, destinados à perfeição, é assim que está lá, orientado pelos Espíritos. Então, como nós que ainda somos caminhantes nessa busca de perfeição, conseguiríamos de pronto, mediante nossas falhas de comportamento, nossos erros de entendimento, encontrarmos essa porta estreita tão fácil, né? Se não encontrando antes nas nossas escolhas outras portas, né? Vê que Jesus usou essa figura de linguagem para nos trazer essa orientação moral, porque em Jerusalém, segundo o que apontam os estudos da história, na época de Cristo haviam 12 portões de acesso a Jerusalém. Hoje se encontram 8 apenas, né? E eles tinham até uma denominação que eram dadas a esses portões. E o interessante é que eu fui entender, né, o que significaria uma simbologia espiritual desses portões. Então vê que todos que adentraram, que saíam de lá, desse local, seria um local onde todos se encontravam, se reuniam, mas precisavam ir para os montes, ir para locais, teriam que fazer esse retorno ali, e os portões tinham serventias. Então, um dos portões que haviam na cidade de Jerusalém chamava-se Porta dos Cavalos. Hoje já os nomes modificaram. Esses 8 portões que existem lá têm outros nomes, mas um deles era a Porta dos Cavalos. Então, a simbologia desse portão era que era utilizado muito por aqueles que saíam para as batalhas, para as lutas, para as guerras. Então, o cavalo em si tem essa ligação à época. E isso espiritualmente tem a ver com muitos de nós que, ao encarnarmos, ainda estamos naquela condição espiritual de nos projetarmos em embates, em disputas, em lutas, em coisas que determinam, né, grande sofrimento da humanidade. E vamos desencarnar e vamos retornar por essa porta, porque foi a porta que, de alguma maneira, nos colocamos durante nossa existência. E lá também tinha essa questão, era uma porta grande, era uma porta larga, e essa porta realmente dava essa passagem para os cavalos. Havia uma outra porta, que chamava Porta dos Cárceres, e por essa porta, a simbologia espiritual dela, que passavam aqueles que eram os prisioneiros, aqueles que iriam fazer as prisões, aqueles que de alguma maneira descuidaram da sua vigilância moral.
E aí estavam contidos ali, retidos àquela condição de encarcerado, ou aqueles que também promoviam essa questão de aprisionar pessoas. Então ali estavam aqueles que entravam por essa porta, também era uma porta grande, uma porta larga, e ela não era realmente uma porta que muitos queriam escolher, mas por invigilância alguns acabavam indo por essa porta. E quantos de nós em várias encarnações viemos buscar nosso dever enquanto encarnados e não escolhemos os caminhos da invigilância moral? E aí, de alguma maneira, essa porta é uma porta de retorno, é a porta que nos serve. É por isso que durante nossa caminhada, nossa existência, enquanto aqui estamos, nós temos que ter um cuidado muito grande com tudo aquilo que lembra, orar e vigiar, foi isso que Jesus nos pediu. E quando nós invigilamos, nós vamos cair em erro, né? Então muitas vezes esses erros serão condenados por uma sociedade, por uma questão moral, até pela nossa própria consciência, que é o nosso tribunal também. Então ali retornavam, né, a essa condição. Uma outra porta em Jerusalém, ela se chamava Porta dos Vales, e essa porta nunca era fechada, era enorme, poderia passar quem quisesse ali, mas era a porta dos esgotos, olha só, e por ela passavam realmente tudo que era a sujeira da cidade. Então ela estava sempre aberta porque era uma porta realmente onde todo o lixo, tudo aquilo que era mundano passava por ali. E alguns de nós que viemos para cumprir um dever, mas escolhemos caminhos dos vícios, tudo que é realmente mais da matéria, mais mundano. E aí essa porta é sempre aberta, ela é larga. Só que não tem como você não adentrar por ela e não entrar sujo, não entrar, né, corrompido. Então essa porta, ela é uma simbologia muito forte, porque nós também, em nossas encarnações, em algumas delas, optamos por esses caminhos fáceis, né? Aí que tá, a porta larga é a porta da perdição. Tá bem dito isso na passagem ali do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. E essas portas que foram sendo mostradas mostram já as escolhas, o caminho que alguns tomaram, aquilo que fazia mais agrado aos seus pensamentos. Então essa porta sempre aberta, larga, né? Quem adentrasse por ela estava escolhendo realmente o caminho de se sujar, de se corromper. Uma outra porta que tinha lá em Jerusalém era chamada de Porta Velha. E aí essa porta, ela tem uma simbologia do nosso apego às tradições, a tudo aquilo que é passado. E quantos de nós aqui, ao encarnarmos, nós cometemos diversos erros, às vezes de julgamento, de escolhas, por um apego excessivo à matéria, ao que passou, não perdoamos, né? Ao passado, a gente não perdoa, a gente fica preso. Então ali a gente vai estar circunscrito a essa porta, né? De tudo aquilo que é pertinente ao que devemos deixar, viemos para dar passos, né, que nos levem a uma evolução, a uma caminhada, a uma melhora, e lá nós temos essa condição, né, dessas portas, e essa porta velha, ela realmente simboliza muitos de nós. Eu canso de atender ali na casa espírita, a pessoa muito apegada a uma questão de anos e anos e anos, e os espíritos também, inclusive eles, quando atendemos nas salas, eles estão ali apegados a uma dor, a uma mágoa. Então essa porta velha simboliza a entrada de muitos que retornam por ela, realmente, porque não se desapegam das questões que foram pretéritas, daquilo que magoou, daquilo que ficou, da matéria em si, e dos erros de julgamento por causa de tradições que às vezes só sufocam pessoas. Então devemos pensar nisso, né? Quantos de nós não teremos essa condição, né, de ficarmos aí entrando por portas, viemos para cumprir um dever e só caminhamos escolhendo esses caminhos que levavam a essa porta, né? Por quê? Por um apego, né? Então tem pessoas que não perdoam outras porque a sociedade diz que aquilo é um erro. E aí você não perdoa porque você tem medo de apegado a uma tradição, a uma ideia, a um conceito, não se desprender, não perdoar. Aí nós temos ali
a outra porta, também que era lá da época de Jerusalém, entre essas 12 portas da cidade, que era a Porta dos Peixes. E ela já é uma porta interessante, porque ela simboliza espiritualmente a dedicação e a multiplicação das oportunidades. Então já começam aquelas pessoas que dão um passinho melhor nessas caminhadas, nessa busca, enquanto viemos fazer essa viagem, né? Porque eu falo que saímos do mundo espiritual, viemos viajar no mundo material. E nessa viagem, a gente já tem vivenciado muitos retornos à espiritualidade por portas que eram essas aí, essas das batalhas, né, dos erros, das prisões, né, das escolhas mundanas, né, dos apegos à matéria, das velhas tradições que não saem, que não deixam que não perdoemos as pessoas. Mas essa porta dos peixes, engraçado que se formos buscar até a figuração de Jesus, a multiplicação dos peixes, vê que ele alimenta uma condição de multiplicar a fé das pessoas, ofertando o pão e o peixe. Mas ali o peixe tem uma simbologia realmente de multiplicação das oportunidades e também, por que não, da nossa experiência com Deus. Aí já começam a entrar pessoas por essa porta, né, filhos de Deus, que vieram numa viagem terrena, escolheram, né, nesses caminhos, dentro do seu dever a cumprir, já a oportunidade de multiplicar as questões, fazendo uso de que não servisse só a si essa oportunidade, mas que servisse a muitos, né? E alguns entram por essa porta dos peixes, que é aquela que vai nos dar realmente essa caminhada de multiplicar o bem, multiplicar algo em favor do nosso semelhante, multiplicar essa experiência terrena de maneira positiva. Isso me remete também à parábola daquela que nós temos lá recebido, né? Um dracma e outros receberam 2, a parábola dos talentos, e aqueles que recebem um só enterram porque ficam com medo de perder, mas vê que as parábolas até se encaixam, né? Então quando a gente pensa nessa porta dos peixes, eu vou pensar nessa parábola da multiplicação dos talentos. E aí uma outra porta que nós vamos ter, que também é da época de Jesus, ali que tinha um nome, essa porta, era a Porta das Águas. Lembrando que essas portas modificaram, hoje são 8, não são 12, e elas modificaram algumas delas os nomes. A Porta das Águas simbolizava realmente quando você está buscando a verdade na fonte. Você já deu um passo adiante, você já começa a multiplicar suas experiências terrenas, você já começa a fazer o bem, você já começa a se tornar alguém menos material, menos arraizado às mágoas, às opressões, à vontade de guerrear, de disputar, né? E aí você, nessa água, você está simbolizando realmente a tua busca do conhecimento na fonte. E isso, talvez vamos dizer que hoje, eu acredito que muitos de nós espíritas, ou aqueles que realmente vivem, né, essa condição de ligação com Deus de uma maneira realmente muito mais espiritual, já demos esse passo adiante. Já a nossa vontade é de multiplicar as questões em favor do próximo. Nós sabemos que não podemos mais nos arraizar nas coisas muito materiais. Não vamos disputar, não vamos a guerras, não vamos entrar nesses erros mundanos. Já damos muitas dessas caminhadas e entramos por muitas dessas portas em outras encarnações, né? Mas agora essa porta das águas é esse conhecimento. A gente vai direto na fonte pegar esse conhecimento, né? Hoje nós podemos dizer que essa fonte é a doutrina espírita, né? Nós temos a doutrina cristã, tudo que o cristianismo nos trouxe através, né, dessa sabedoria tão moral, tão limpa. E aí vem a doutrina espírita, né? Então tá ali uma fonte límpida para a gente realmente abastecer o nosso conhecimento, nosso equilíbrio, nossa harmonia. E aí a porta das águas simbolizam esses que conseguiram entender o propósito de uma vida, o dever a que viemos cumprir e que devemos ir buscar na fonte, tudo aquilo que é um alimento espiritual para nós. Aí uma outra porta que nós temos ali em Jerusalém, chamava-se Porta do Gado, né? Ali, digamos que essa porta,
Já aquela pessoa que tem um conhecimento de toda essa doutrina, né, de toda a palavra que realmente nos edifica, que nos transforma, e já busca realmente aplicar todas essas questões na sua vida. Então aí, essa porta chamava-se Porta do Gado, mas depois ela passou a se chamar Porta da Ovelha. E até a imagem da ovelha é ligada à imagem do cordeiro, né? E o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então é assim que a época era colocada essa informação. Então a gente entende que essa ideia do pecado, né? Nós sabemos que o Espírito ele não usa essa palavra pecado, mas as nossas falhas, né? Então ali nós já sabemos que tínhamos que multiplicar as oportunidades, aprendemos isso numa outra entrada por essas portas. Aí depois que tínhamos que buscar o conhecimento da fonte, já sabíamos também da necessidade dessa busca desse conhecimento. E quando nós nos tornamos essa ovelha realmente, que quer ser pastoreada por esse nosso Criador nesse caminho, nós sabemos que o único caminho que nos serve é esse. Né? Então aí nós seguimos essa rota. E lembra que Jesus coloca, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas você vê que em várias encarnações não tem como, de pronto, nós termos essa escolha tão idealizada da porta estreita, porque nossa visão é turva, nosso espírito não está lapidado, as experiências reencarnatórias lapidam o espírito, né? Então essas portas realmente elas iriam fazer parte das nossas escolhas, mas é certo que todos nós evoluímos. Todos nós, de alguma maneira, caminhamos para o nosso progresso moral e espiritual, e isso está escrito lá pelos Espíritos. Ninguém evolui, todos evoluem. Uns mais rápido, outros não. Então, nessas portas, pode ser que muitas vezes escolhemos a mesma porta para entrar. Poderíamos ter, a cada encarnação, escolhido uma porta diferente. Feito essa escolha lógica de uma maturidade espiritual que nos levasse realmente a esse conhecimento óbvio. Então ali, talvez ficamos muito tempo ali nas batalhas da vida, nas guerras, nas disputas, pelas coisas mais materiais, tão distante das questões espirituais que nos cercam. Ficamos muito tempo nos erros das escolhas mundanas, né, presos, encarcerados nas mesmas questões e voltando pelas mesmas portas. Ficamos muito tempo, infelizmente, na porta aquela mais aberta, mais larga, é dos vícios, tudo que é mundano. E deve ter demorado para muitos de nós. Essa é a nossa realidade espiritual que demanda que estamos aí reencarnando tantas vezes, né? E os espíritos falam que de uma encarnação para outra nós evoluímos muito pouco. Então pode ser que a gente tenha utilizado essas mesmas portas infinitas vezes. Tem aí depois, né, quando conseguimos entender que já era hora de fazer alguma coisa de bem, mas não pense que porque fazemos o bem, multiplicamos as coisas boas, já sabíamos onde buscar a fonte, né, dessa sabedoria. Não. Muitas pessoas, elas começam essa escolha de fazer o bem e ainda com muitos erros de pensamento, com muitos erros de interpretação íntima de Deus, com muitos erros da forma como nos relacionamos com a nossa própria condição espiritual. Mesmo assim, a pessoa faz o bem. Então, acho que vocês vão ver de inúmeras pessoas assim que elas têm um jeito difícil, elas falam coisas difíceis, mas elas fazem muita coisa boa. Então, essa porta aí dos peixes, multiplicação do que é o bom, do que deve, né, realmente ser realizado. E aí depois, ali a gente vai buscando mais. Aí eu acho que a porta das águas, eu estava analisando, acredito que a maioria de nós está ali buscando esse conhecimento na fonte. Mas ainda não podemos dizer, talvez, que já estamos na condição de entrarmos para essa porta das ovelhas, como tinha lá em Jerusalém, que realmente é aquele que já está aceitando ser comandado por essa informação divina que está nos rodeando, por essas leis naturais, essas leis perfeitas, e não temos mais receio. Ver que a ovelha, ela segue lá naquele comboio, ela vai para o seu destino e não se perde nesse caminho. Uma ovelha que se perde, Deus busca, mas quando a gente aceita entrar por essa porta é porque a gente já está no caminho.
Olha que coisa linda, né? Então, quando a gente pensa nessas portas, a gente vai entendendo a simbologia espiritual delas. Tinha uma outra porta, que ela chama-se Porta de Mifkad, e ela simbolizava já uma atribuição espiritual. Os objetivos da vida de cada um, aí é muito mais profundo, né? Aí você vê aquele espírito que ele já entendeu que ao encarnar, ele realmente tem esse objetivo. Aí a gente começou realmente a falar da porta estreita, né? Ele sabe que não tem outro retorno, não tem outra escolha, tem um objetivo. Então você vê aqueles espíritos que são muito devotados àquilo que realmente vieram buscar, aquilo que devem realizar, aquilo que vão fazer, e não se desviam, não se perdem, são pessoas muito construídas espiritualmente para fazer esse caminho do bem. Então essa porta já é uma atribuição realmente muito mais de alguém que já está nesse caminho há muito mais tempo. Aí a gente vai encontrar aí espíritos de ordem como Chico, Divaldo. Eu acredito que a porta que simboliza, tem essa atribuição espiritual, está muito, né, ligada ao trabalho que eles fazem. E aí nós temos uma outra porta que era existente lá na época de Jerusalém, entre essas 12 portas, que é a porta Efraim. E ela simboliza o fruto dobrado, é assim que era a simbologia dela, né? Aqueles que conseguiram multiplicar todo o bem recebido, conseguiram realmente criar todo esse ambiente de transformação. Então são portas que naturalmente, né, pelas nossas escolhas a cada encarnação, vamos conquistando para adentrar. Ainda não é a porta que é o nosso objetivo espiritual, mas vê que essas portas elas foram ficando mais estreitas, mas não tão visíveis, né? Ali, de uma forma que para se alcançar ela deveria ser feito um esforço maior, uma luta maior, superado algo maior. Então a nossa escolha nas primeiras encarnações nunca talvez seria a porta estreita, porque a nossa visão era turva, né? Nossa forma de entender a Deus era outra, não falávamos em amor, éramos muito mais instinto, então natural que todas essas buscas, mas por muitas vezes escolhemos a mesma porta, porque larga é o caminho da perdição. Há uma porta, que é essa que eu adorei saber dela, né? Chama-se Porta Oriental, ela tem esse mesmo nome até hoje. Essa porta, a época de Jesus, hoje ela se encontra fechada. E por que ela se encontra fechada? Era uma porta por onde Jesus ele entrou em Jerusalém. Então essa porta simboliza uma entrada de um ser que tem uma evolução espiritual que nós não temos ainda. E ela foi trancada até os dias de hoje. E a esperança que lá o povo tem de Israel é que ele volte por esta porta. Jesus volte por esta porta. Então é a simbologia para eles dessa porta, mas para nós, essa porta a qual Jesus entrou, nós não conquistamos ainda o merecimento de entrar por ela. Nós não temos essa condição. Nós estamos tentando ainda entrar por essas outras que lá existem, que é uma simbologia espiritual dos caminhos que nos fazem retornar à pátria espiritual. E como retornamos dessa pátria espiritual? Então Jesus, ele passou por essa porta, é um ser espiritualmente evoluído, no sentido de que nós demoraremos ainda milhares de encarnações entre essas outras portas que ainda estamos tentando modificar, tentando alcançar, para alcançarmos essa, que é a porta oriental, né, que é assim que eles chamam, a qual realmente só Jesus, neste planeta, pôde passar por ela. Porque nós, enquanto encarnados aqui, nós não conquistamos ainda essa propriedade dessa porta, né? Nós não temos essa evolução espiritual. E faz sentido que ela fique trancada, né? Porque quem de nós vai receber essa chave, essa permissão, né? Só com muitas experiências encarnatórias. Lembra que quando nós falamos dessa condição evolutiva, eu vou lembrar de Emmanuel, e Emmanuel fala no livro Consolador a evolução espiritual de Jesus, né? Que a nossa, ele ressalta bem, fomos criados simples, ignorantes, mas destinados à perfeição.
E que Jesus não, Jesus diferente de nós, também foi criado simples, ignorante, destinados à perfeição. Nós, a cada encarnação, nós incorremos muitas vezes nas mesmas faltas, nos mesmos erros, escolhemos as mesmas questões que vão nos atravancando. A gente até evolui um pouquinho, mas fica preso ainda à mesma questão, volta nela, bate no mesmo ódio, na mesma perseguição. A gente até melhora em algumas questões, mas é muito pouco. Já Jesus, ele errava por ignorância como nós. Porque nós temos essas ignorâncias que vão fazer com que possamos escolher portas erradas. Mas no segundo momento, Jesus escolhia a porta certa, a próxima porta a entrar. Ele não voltava naquela porta que nós voltamos muitas vezes. Ele já ia numa outra evolução, numa outra caminhada. Então, Emmanuel coloca que Jesus ele teve uma evolução espiritual em linha reta. Ele não teve essa dificuldade de vai e volta, vai e volta. Não, Jesus foi em linha reta. A cada erro ele aprendia e não errava mais, ele ia para outro estágio. Isso tornou esse espírito crístico dessa ordem elevada, que conquistou realmente essa porta, que hoje é fechada para nós, porque nós não conquistamos ainda, mas que Jesus sim. Mas lembra, Jesus falou, podei fazer tudo que eu faço e um pouco mais. Então significa que aquela porta um dia também será conquistada por nós, mas é uma luta espiritual constante. A simbologia da porta estreita, para muitos, ela foi colocada como sendo um sacrifício. Porque fala assim, esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Pensa, esforço, né? Então é um sacrifício, mas não é um sacrifício. Na verdade, é o dever que viemos buscar, o dever que viemos cumprir. E isso não é um sacrifício, porque se é um dever, é porque lá no mundo espiritual nós dissemos que era possível realizar esse dever. Então não é, quando é possível, não é um sacrifício. E aí essa palavra esforço, né, no sentido de que realmente a gente deve se empenhar, mas não é um sacrifício. A outra questão é que a gente entende assim, que é uma travessia, essa questão de buscar a porta estreita e poder adentrar a ela, é uma travessia desse mundo material do exterior para o nosso mundo interior, nosso mundo, o ser espiritual que habita em nós. Quando nós nos desligamos tanto das questões da matéria, daquilo que nos envolve, daquilo que nos aprisiona, nós viajamos para o nosso eu espiritual, nós conhecemos esse eu. Então é uma travessia, realmente é uma porta que nós abrimos que nos permite entrar. E, geralmente essa porta, ela nunca é procurada pelas pessoas que estão ali muito ligadas, né, a essa vivência na forma mais material que ela é. Realmente essa viagem terrena que estamos, ela nos dá esta oportunidade de tanto estarmos na matéria, como vivermos a nossa realidade espiritual. Ver que o fato de estarmos na matéria não nos impede de vivermos essa realidade espiritual. E é isso que é um convite, né? Essa porta estreita, de conhecermos quem somos espiritualmente, quem somos moralmente, o que estamos realmente moralmente buscando. E também, assim, a gente vai falar que o Espiritismo, aí tem uma passagem nesse Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala a palavra salvação, né? Então, nós entendemos que era uma forma como a própria igreja entendia, a própria orientação da época entendia a palavra salvar, né? E o Espiritismo não fala em salvação, mas ele fala em transformação, isso sempre, né? Então, o que viemos falar? Viemos para nos salvar ou viemos para nos transformar? Então, estamos nessa viagem espiritual para nos transformar. Então, no caso, quando nos ocorre essa transformação em nós, as portas que vamos escolhendo nesse retorno, a nossa real condição, que é a nossa condição espiritual, são as portas realmente que nos transformam, que foi a nossa escolha, a nossa viagem, as nossas diretrizes. E vamos entender que para se compreender uma parábola, ela só é compreendida de fato a partir do momento que a gente tem a disposição para isso. Porque muitas dessas parábolas, elas são faladas de tempo em tempo, mas no fundo a gente não dá assim, a importância que ela tem.
Quando há disposição para compreender essas parábolas, a gente passa realmente a entender, a somá-las no nosso interior. A gente falou que o capítulo anterior do Evangelho segundo o Espiritismo realmente um ensaio, né, para esse capítulo seguinte, justamente porque sede perfeito, né? Então é a busca de todos nós. Então, se formos falar assim, qual é o dever que viemos cumprir nessa existência? Vamos esquecer, o dever é cuidar de tal pessoa, meus filhos, meu marido, meus pais, a profissão que eu tenho. Lembre-se, seu dever é transformar-se em alguém melhor, dar um passo adiante na sua evolução, escolher cada vez mais os caminhos que te levem a estas portas da nossa evolução espiritual. Serão muitas, até alcançarmos aquelas mais difíceis, no sentido de que exigirão mais de nós, mais desapego, mais busca do nosso autoconhecimento, mais busca dessa vivência espiritual, das leis divinas, a multiplicação do bem, a nossa caminhada naquilo que é o caminho, que é Jesus, sermos uma ovelha desse rebanho. E mais adiante, entendermos por completo realmente essa palavra divina em nós. E aí, diante de tantas entradas por essas portas espirituais de ordem elevada, quem sabe um dia isso será possível, entrarmos por esta porta que Cristo adentrou. É uma porta que mostrava uma pessoa totalmente ligada a nós, pelas leis do amor, pela caridade, pelo afeto, com todo tipo de evolução moral e espiritual, além de nós, o guia perfeito que nos foi ofertado segundo os Espíritos para o nosso caminho, e entrarmos por essa porta que está trancada, porque ainda na condição terrena que estamos, não temos condições de abri-la. Eu falei da fábula da cigarra e a formiga, porque dentre essas fábulas, elas remetem também às escolhas, né? Então ali a formiga, a cigarra, em pleno verão, cantarolando, as formigas trabalhando, fazendo toda a colheita de alimentos para a época do inverno, as formigas sempre avisando a cigarra sobre a questão de que ela precisava se precaver do que viria, a cigarra debochando das formigas, do seu trabalho. E Esopo foi muito feliz, o criador das fábulas, né, em colocar esta fábula, porque ela é uma fábula que, datado o tempo da sua existência, jamais deixou de ser atual do nosso comportamento. Nós, enquanto estamos vivenciando um período muito bom, nós não cuidamos do amanhã. Não da forma de nos aprender de angústias, aflições, não, mas é um cuidado com um todo. Atualmente nós vemos a questão da nossa saúde sendo uma questão que agora faz um pouco mais de diferença nessa gripe que estamos vivendo. Olha só, talvez na época que podíamos cuidar um pouco mais da saúde, da forma como estávamos nos alimentando, agindo com o nosso corpo, descuidamos um pouco mais. Então a nossa imunidade agora está um pouco ressentida, e vê que agora vem essa questão, é o tempo do inverno, né? Ali a cigarra desesperada vai em busca de alimento, porque já não encontrava, junto às formigas. E as formigas trabalharam ali uma lei que é muito necessária, que lembra que é uma das portas, hein? A do perdão. Elas deram perdão para o deboche da cigarra, do pouco caso, e ajudaram. Lembra que elas também abriram as portas da misericórdia, da caridade, não deixaram faltar nada. Nós estamos realmente vivendo agora essa questão de estarmos investigando se fomos tão cuidadosos conosco nesses dias que seguiram o anterior à pandemia, que hoje nossa saúde não precise realmente dessa bondade divina cuidando de nós, cuidando realmente do descuido que tivemos conosco por muitas encarnações, que também remetem até questões de saúde nesta. E a misericórdia divina, a bondade do nosso Criador é muito grande. E com certeza Ele olha por nós, olha pela nossa ainda falta de conhecimento acerca de tudo que nos envolve. Ele nos está nos permitindo essa experiência terrena no momento,
como uma porta de aprendizado, mas não necessariamente uma porta de retorno à espiritualidade. Uma porta que nos leva a outra porta, ou seja, uma porta de aprendizado, que vai nos levar a uma porta de transformação, que lembra que estamos agora sendo convidados a ter um julgamento e um discernimento, que é esse o capítulo lá do Sermão da Montanha, que seria o discurso da santidade. Então, que o nosso julgamento nesse momento, nosso discernimento, possa nos ajudar a escolher o melhor, o caminho, o equilíbrio, a paz, para que possamos passar por esse período obtendo esses recursos de sabedoria, para que a nossa porta de retorno, quando assim for nossa hora, mundo espiritual, já possa ser uma porta um pouco mais estreita. Cada vez mais as portas estreitas sejam o nosso objetivo, a nossa encarnação. Eu agradeço, né, a oportunidade de ter falado sobre esse assunto. Eu adorei pensar nessa questão de Jesus, realmente, por que ele teria usado a simbologia da porta, e quando realmente eu fui pesquisar que haviam todas essas portas nesse sentido espiritual, e essas portas têm ainda esse sentido espiritual para os católicos, para aqueles que ainda professam a fé cristã. Então eu tentei trazê-la para o nosso conhecimento espiritual, para aquilo que realmente nos dito na doutrina, e me fez muito sentido. Eu quero que para vocês também esse sentido exista, entendendo que iremos cada vez mais buscar portas que são aquelas que nos remetam cada vez mais próximo dessa porta que Jesus passou. E que nesse dia que chegar no momento da nossa evolução espiritual, de termos esta porta aberta, porque somos, tal qual como Cristo nos ensinou, é o objetivo do nosso dever cumprido. Estamos ali, né, retornando ao mundo espiritual como completistas. A maioria dos espíritos voltam como completistas de uma encarnação apenas. Vamos retornar como completistas lá nas tantas reencarnações, mas adiante de toda uma evolução espiritual. Eu agradeço pela oportunidade de hoje e que possamos, uma outra oportunidade, também estarmos juntos. Esse aprendizado que é meu e é de todo mundo. Então, muito boa noite. Que Deus possa nos guiar por toda essa semana. Muito obrigada.